Primeiro, é importante falar que a ciência, ela é fundamentalmente uma atividade social, tá? Ela está ligada à sociedade, ela é básica na sociedade. Como ela é uma ciência que é fundamentalmente uma atividade social, é necessário que exista uma boa comunicação, não dá para ter a ciência como atividade social sem uma boa comunicação entre os envolvidos. Então, aquilo que eu falo tem que ser compreendido pelo próximo, pela sociedade de uma maneira geral. Para que isso seja amplamente compreendido, é que existe a linguagem científica. Não pode cada um escrever de um jeito, tá? Então, quando a gente fala de linguagem científica, eu estou falando que um cidadão que é chinês, por exemplo, ou é japonês, ele vai adotar um padrão de linguagem científica que eu aqui no Brasil consigo compreender, tá? Isso é super importante na linguagem científica. Então, quem faz ciência, quem escreve artigos, é normal que você já espere que as revistas científicas vão ser muito rigorosas e exigir qualidade na escrita. Essa qualidade, as revistas não vão abrir mão de uma boa qualidade na escrita. Claro que alguns pesquisadores, alguns escritores, né, eles têm estilos de escrita. O estilo é uma peculiaridade de cada pessoa, a gente não precisa alterar. No entanto, a linguagem ela tem que respeitar os padrões da linguagem científica, que eu vou mostrar para vocês, tá? Também não vou fazer suspense aqui. Então, nesse contexto de introdução, é importante a gente lembrar que a publicação dos resultados, ou seja, a escrita e a publicação dos resultados, ela é um objetivo da pesquisa científica, tá? Não dá para pensar em fazer experimento, fazer projetos e depois não publicar isso. Um experimento, ele só vai terminar quando eu tiver feito a publicação e, idealmente, que essa publicação tenha sido entendida pelo seu receptor. A publicação, que está ligada à escrita científica, à linguagem científica, ela é o modo como o pesquisador é avaliado. Então, imaginem que isso é para dar a dimensão da importância do tema. Esse tema é tão importante porque eu, como pesquisador, eu sou avaliado pela minha publicação, né? Pela qualidade da minha escrita, pelas revistas que eu publiquei, pela qualidade dos meus artigos. Eu não sou avaliado pela minha beleza ou pela minha alta habilidade no laboratório ou por outras questões, né, pela minha instituição. A minha avaliação, basicamente, é em cima da qualidade da minha escrita, da qualidade do meu artigo, do meu trabalho, tá bom? Então, não adianta você ser um excelente laboratorista, um excelente técnico no laboratório, fazer um experimento de primeira, com excelentes dados, se na hora de comunicar isso para a sociedade você escreve mal. Porque aquilo que te representa na comunidade científica é a sua escrita, é a qualidade do seu trabalho. Entendeu? Então, o experimento ele só está completo quando os resultados são publicados. A gente não pode cometer esse erro, eu cometo, e acho que outros colegas também cometem, de terminar um experimento, entrar em outro experimento e os dados ficam ali, vai formando banco de dados e não são publicados. Isso é muito ruim para a ciência como um todo, tá? Então, ainda forçando na parte da importância do tema, da linguagem científica, tem que lembrar que a má escrita, quando eu escrevo mal, quando eu não me dedico ao artigo, a escrever bem, com qualidade, isso vai impedir a publicação de bons trabalhos, ou, no mínimo, vai atrasar que esses trabalhos sejam publicados. Então, a ideia era essa, né? Eu preciso escrever muito bem, porque se eu não escrever, a revista vai rejeitar, vai pedir para corrigir, e isso pode gastar mais alguns meses, e eu estou atrasando o desenvolvimento daquela área de conhecimento, estou atrasando, por fim, o desenvolvimento da minha região ou de uma cultura, por exemplo, porque
o extensionista, ele precisa ter a publicação científica para poder adotar as novas tecnologias lá no campo. Então, se eu atraso ao fazer essa publicação, eu também estou limitando o desenvolvimento da região, do nosso país. Nesse slide, a gente lembra que existem muitos bons pesquisadores que são maus escritores, tá? Essa é uma pesquisa que foi feita lá pela... Eu esqueci é um site que trabalha com revistas científicas, esqueci o nome dele agora. Então, muitos pesquisadores são maus escritores ou não gostam de escrever. Essa é uma característica que a gente precisa superar, tá? E aqui eu botei um relato do Darwin, do Charles Darwin, que ele comenta que a vida de um naturalista seria muito feliz se ele tivesse apenas que observar e nunca tivesse que escrever. O que isso demonstra? Demonstra claramente que escrever não é algo muito simples, ou que não vai trazer nenhuma angústia, que não vai ser um pouco doloroso, tá? Então, seja um pesquisador que escreve muito bem ou que não escreve muito bem, todos eles passaram por um processo que machuca um pouco, é um pouco doloroso no início, até se desenvolver bem o hábito da escrita. Então, a escrita científica, ela é como um músculo que precisa ser exercitado, tá? Para que ela se desenvolva. E exige, então, trabalho, principalmente para quem está começando ainda, tá? Mas todo mundo chega lá, com certeza. A gente não está sozinho para aprender a escrever bem, tá? Então, existem alguns livros que me orientam também nessa escrita. Então, um livro que eu já li, na verdade, desses aqui eu li 2, que são bem interessantes e que eu recomendo para vocês, faz parte, né, do grupo de estudo a gente ter boas indicações de leitura. É esse aqui, How to Write and Publish a Scientific Paper. É um livro muito bom, muito bem escrito, né? Teria que ser muito bem escrito, em função do tema também. E tem um em português, que é bem interessante também, que é Os Cientistas Precisam Escrever. Então, ele traz bastante informação interessante em relação à linguagem e o porquê que a gente precisa realmente escrever, tá? Os outros aqui também ficam de orientação. Esse outro aqui acho que é uma outra versão, mas são bons livros todos eles. Então a pergunta é, por que usar a linguagem científica? Então a linguagem científica ela é um modo eficiente e já padronizado na comunidade científica para a divulgação dos resultados. Então imaginem se fosse o contrário, se não existisse esse modo padronizado. Ia ser uma bagunça, né? Imaginem o chinês, japonês, o pessoal lá das Arábias, escrevendo cada um do seu jeito, de acordo com a sua cultura, né, cheio dos jargões, não ia dar certo, a gente não ia conseguir ter um bom desenvolvimento da ciência. Então é muito bom que seja dessa forma padronizada, porque eu consigo ler bons trabalhos que foram produzidos lá em Israel, no Iraque, e eles estão em inglês, eu consigo ler com uma boa tranquilidade. Então a ideia de usar a linguagem científica é permitir que o artigo seja lido por pessoas com diferentes níveis de formação também. Então, a gente vai falar mais à frente. Diferente da linguagem literária, onde busca-se usar muitas palavras rebuscadas, palavras refinadas, na linguagem científica a gente busca justamente o contrário. Quanto mais simples for a minha palavra, melhor, porque eu quero alcançar uma maior amplitude de público. Eu preciso ter certeza que o meu público está entendendo aquilo que eles estão lendo, tá? Então, a gente se desveste de orgulhos e escreve de uma maneira simples, na linguagem científica. É por isso que vocês pegam um artigo em inglês, por exemplo, ele é muito mais fácil de ser lido do que eu pegar uma notícia de um jornal em inglês, um jornal que veio de fora, né? O jornal, ele não segue a linguagem científica, então ele é bem mais difícil de ser lido do que um artigo em inglês. E existe uma relação entre autores e leitores, que é importante para nós entendermos na hora que a gente está escrevendo um artigo científico.
Essa é uma pesquisa que foi feita por uma associação, apresentada num seminário, que eu extraí os dados aqui. Os autores, eles querem publicar mais, eles têm essa relação, a gente é muito cobrado por publicação, a gente precisa publicar, então quem está no mestrado, seja como aluno ou os orientadores, precisam estar publicando, porque o mestrado é avaliado em relação às publicações, o nosso curso de graduação é avaliado em relação à quantidade de publicações que a gente faz. Então, existe uma cobrança para que a gente publique os resultados. Os autores querem ampla disseminação, né? A gente quer publicar numa revista que seja internacional, que tenha amplitude, que muitas pessoas utilizem elas nas suas buscas, porque a gente vai conseguir, então, chegar em mais pessoas, o nosso trabalho vai ser citado por mais pessoas, a gente vai ter um impacto maior na sociedade. É o que os autores desejam, tá? Essa pesquisa veio de um quantitativo de autores bem grande, tá? Eu estou falando de forma genérica. E os autores são muito focados no jornal. Eu não sou muito focado no jornal, mas a maioria dos autores tem muito foco no jornal. Então, ele quer publicar naqueles jornais que são mais famosos, né? A Nature, entre outros jornais que são muito famosos a nível mundial. Tem esse desejo, porque está ligado ao impacto desse jornal também na sociedade. Agora, a visão dos leitores. Os leitores, eles são focados basicamente no artigo. Então, o leitor, ele não está muito preocupado com o jornal, embora alguns tenham essa atenção com o jornal, que é também saudável, mas o leitor, ele está atrás da informação, está focado no artigo. Então, a minha preocupação com o jornal em si, ela tem que ser secundária em relação à preocupação com a qualidade do trabalho, com a qualidade da minha escrita, tá bom? E os leitores, então, eles estão atrás de informações importantes. E aqui tem um tópico bem interessante, que é: leitores querem ler menos. Isso quer dizer, pessoal, que na linguagem científica, a gente tem que evitar ao máximo ser prolixo. Eu não posso ficar utilizando número excessivo de palavras. Então, é bem diferente da linguagem literária, onde eu posso ser mais discursivo, eu posso me alongar mais. Aqui tem um certo paralelo com a linguagem científica que é utilizado na área de ciências humanas. Na área de ciências humanas, aceita-se parágrafos maiores, linhas de raciocínio maiores. Na área de ciências exatas, essas linhas de raciocínio têm que ser um pouco mais curtas, tá? Mais objetivos. Na língua inglesa, principalmente, as frases têm que ser bem curtas, com poucas vírgulas, poucas pausas, tá? Bem diretas. Então, a situação aqui, ó, é que a gente tem autores que querem publicar mais e leitores que querem ler menos. E a gente precisa, então, encontrar um equilíbrio entre autores publicando mais, eu vou ter um número de artigos maior sendo disponibilizado, e os leitores, eu preciso fazer uma revisão, cada vez mais eu tenho que ler mais artigos, cada ano que passa, são mais artigos para ler, então esses artigos também têm que ser de uma forma mais direta possível, tá bom? Desculpa o estilo meio professor, tá? Acho que é o mal de a gente estar muito acostumado com aula, então a gente não consegue, mas a intenção aqui não é ser professor, não é dar aula, tá? A intenção é apresentar o tema e trazer para discussão, não é ser o dono do tema, nunca, longe disso. Então, a linguagem literária, que eu comentei um pouco, ela é conotativa. O que é uma linguagem conotativa? A linguagem literária, eu tenho espaço para cada leitor interpretar de um jeito aquilo que ele está lendo. Então, vocês pegam uma boa literatura, ela te leva a refletir, cada um imagina diferente o cenário, existe muita subjetividade em relação àquilo que está sendo lido. É uma situação bem diferente da linguagem científica.
Então, na linguagem literária, pode haver suspense, eu posso ter duplo sentido, né, triplo sentidos, isso tudo é permitido na linguagem literária, e dependendo do estilo, é até desejado que exista esse tipo de suspense, esse tipo de drama, tá? Guardar o melhor para o final, isso é o que existe na linguagem literária. Por isso que é sempre bom ler também literaturas, né? Já a linguagem científica, ela é denotativa. O que significa ser denotativa? Quer dizer que é uma linguagem clara, concisa, precisa. Na linguagem científica não há espaço, então, para meias palavras, para que algo fique subentendido. Eu preciso trabalhar de uma forma bem direta, bem precisa, tá? A linguagem científica não pode ter nada nas entrelinhas. Então, eu não posso deixar nada subentendido, nada com que o meu leitor possa se enganar, se ter um mau entendimento daquilo que eu estou apresentando, tá? Nessa linguagem também não vai acontecer nenhum tipo de suspense, não posso ficar guardando para o final do artigo a melhor parte, não tem essa história. Eu tenho que entregar tudo ao leitor da forma mais direta e mais clara possível. Vamos ver agora quais são as qualidades essenciais na linguagem científica. Essa linguagem, ela precisa ser clara, tá? Quando eu falo ser clara, ela precisa ter clareza de pensamentos. Então, você precisa demonstrar, desde a sua introdução lá no artigo, qual que é o problema de uma maneira clara, o objetivo de uma maneira clara, apresentar claramente quais foram os materiais e os métodos que foram utilizados nessa pesquisa, e também apresentar os resultados, as discussões, conclusões, tudo isso de uma maneira clara, sem suspense, sem margem para ambiguidade. Ela precisa, então, ser objetiva também, não posso ficar dando voltas em relação ao assunto, eu preciso ser bem direto. Superei aquele ponto, eu já vou para outro ponto, e assim a escrita científica vai caminhando. Tem que ser inteira. Ser inteira quer dizer, eu não posso começar um raciocínio, cortar e depois voltar nesse raciocínio novamente. Isso pode criar uma confusão, um mau entendimento. Então, tem que ser de raciocínios inteiros, tá? De pensamentos inteiros na minha escrita. E ela deve ser simples, o mais simples possível. Logicamente, algumas áreas têm termos técnicos que a gente não consegue fugir deles, mas ela deve ser simples em relação a todas as outras palavras que não são termos técnicos, tá bom? Então, vai ser bem simples, permitindo que muitas pessoas possam ler esse artigo. O ideal é que quem esteja lá no campo, fazendo extensão, levando isso para a sociedade, consiga ler com tranquilidade esses artigos. Os artigos não são feitos para pesquisadores, tá? Para troca entre pesquisadores, são também para os extensionistas, para a sociedade de um modo geral. E é preciso ter ordem. Então tá aqui, ó. Deixa eu só pegar essa. Ordem também nas palavras. O leitor, ele espera uma organização nas palavras. Eu não posso passar as palavras passar a apresentação de uma forma desordenada, confusa. É preciso ter acuidade. Acuidade é a precisão nas minhas palavras. Então, o processo de escrita, ele é doloroso, muitas vezes, porque eu preciso estar voltando nesse texto e reescrevendo. Porque eu preciso estar trocando algumas palavras para colocar a palavra que é a mais correta naquela frase, para que não exista uma possibilidade de confusão. E ela tem que ser explicativa, né? Algumas considerações que eu estou fazendo, eu não posso passar diretamente também sem explicar o porquê que está por trás daqueles resultados, daquela situação que eu estou discutindo. E o ideal é que ela seja imparcial, tá? Esse aqui é um ponto muito importante que eu bato bastante em cima com os meus alunos, nas conversas que a gente tem,
é que eu preciso apresentar os dados, discutir os dados no meu artigo científico de uma forma imparcial. Não é porque eu fiz um experimento achando que ia dar certo determinada coisa, que agora eu vou defender esse tipo de informação. Eu tenho que ser imparcial. Eu vou olhar para os dados e interpretar os dados de uma maneira imparcial. Embora a gente saiba que é bem difícil ser imparcial, tá? Mas a busca pela imparcialidade já ajuda bastante. Então, o cientista tem a obrigação de escrever não apenas de maneira a se fazer entendido, como também de modo a não ser mal compreendido, tá? Então, quando a gente escreve, eu tenho que pensar nessa situação. Não posso ser mal compreendido e tenho que ser bem entendido. Essa é a ideia de uma linguagem clara, simples, direta. Acho que eu estou um pouco demorando aqui no tema, né? Vou tentar acelerar um pouquinho, viu, pessoal? Principais erros na redação científica. Eu tenho alguns erros que são muito comuns e que é importante chamar a atenção. Um deles é o chamado circunlóquio. Circunlóquio se chama quando eu uso muitas palavras, quando poucas palavras seriam preferíveis. Vamos dar exemplo para entender isso. Exemplo de uma frase. Continuo sem qualquer assistência quanto a saneamento. Como é que eu colocaria isso na linguagem científica? Basicamente, eu botaria, não há saneamento. Então, a gente simplifica, vai de uma forma objetiva, direta e clara para o leitor entender. Qual das duas é mais fácil de ser entendida? Qual demora mais tempo para ser entendida? Então, eu vou buscar sempre a forma de comunicar da maneira mais simples. Vamos ver outro exemplo. Um crescente apetite manifestou-se em todos os ratos. Como que eu posso escrever isso? Melhor seria dizer, então, os ratos comeram mais. A linguagem científica, a linguagem literária, eu poderia escrever dessa forma. A linguagem científica, eu escrevo os ratos comeram mais. Parece que ficou mais sem graça, né? Mas ficou mais direto, mais claro. Essa é a linguagem científica. Então, outros exemplos aqui bem básicos que a gente utiliza no dia a dia e que pode ser substituído, tá? Nos nossos resumos, nos artigos científicos, nos projetos que eu mando para captar recurso. Então, exemplos aqui, ó. Circunlóquio. Apesar do fato de, eu vou trocar e vou usar embora. Neste preciso momento, eu uso agora. Com exceção de, então eu vou utilizar exceto. Com o propósito de, eu utilizo para. Tem a capacidade de, eu utilizo pode. Um grande número de, então eu substituo isso, boto muitos. Em vista das circunstâncias, eu vou botar portanto. Entendido, pessoal? Então, é simplificar. A gente não precisa estender, tá? Não precisa ficar nesse circunlóquio. Tem um outro problema que é a tautologia, que é dizer o mesmo duas vezes utilizando palavras diferentes. Então, eu preciso fugir desse erro também. Exemplos. Cada indivíduo isoladamente. Problema de tautologia. Pode possivelmente ir. Estão vendo a situação? Como fato real, se a gente está falando que é um fato, é algo que já é real, tá bom? Então, vamos evitar esse tipo de erro. Estou falando vamos evitar, mas é porque eu também cometo esses erros, tá? É muito fácil falar, mas na hora de escrever, a gente precisa se vigiar. Ou, alternativamente, imagine essas duas aí, ou alternativamente. Outros exemplos, agrupados conjuntamente, em metades iguais, como se existissem, né, metades que não são iguais. Planejamento antecipado. Então, são bobeiras que a gente dá no dia a dia, que a gente escreve, e não se encaixam na linguagem científica. Adjetivação desnecessária. Esse é um outro problema que eu chamo muita atenção, peço dos meus alunos para que corrijam, e me cobro também de não cometer. Incorreto seria eu botar absolutamente perfeito. O correto é botar perfeito. Bastante óbvio. O que existe é óbvio. Na linguagem científica só existe óbvio. Não existe bastante óbvio. Também não existe muito relevante. O que existe é relevante.
Inteiramente novo, na verdade, a gente bota novo, né? Não é necessário botar inteiramente. Muito necessário, aqui a gente utiliza só o necessário. Porque o que é o muito? Se você quer mostrar uma grandeza, você tem que apresentar os dados, então, para mostrar o que é o muito seu. O muito para você é diferente do muito para mim, tá? Isso é subjetivo. Então, pequeno no tamanho é pequeno. Completamente envolvido é envolvido. Então, são adjetivações que eu posso evitar, são desnecessárias. Tá errado? Não está necessariamente errado, mas se for possível, evitem esse tipo de palavras, tá? E expressões teleológicas. Essas expressões são aquelas que é bem comum na linguagem falada e que a gente tem que evitar na escrita científica, que é de dar atributos humanos a coisas inanimadas. Então, por exemplo, alguns exemplos que são muito comuns da gente encontrar, inclusive em artigos científicos, em resumos, né? Os resultados sugerem que. Então, eu estou passando um atributo humano, que é sugerir, para os resultados. Tá? O ideal seria que eu colocasse que a partir dos resultados é possível fazer alguma inferência e tal, mais ou menos nesse sentido. Devem ser evitadas, tá? Não quer dizer que vai ser extremamente prejudicial fazer esse tipo de comentário. Também é muito comum a gente encontrar sugerida pelos experimentos. Essas informações, esse resultado sugerido pelos experimentos, tal. Os dados apontam para, né, como se os dados estivessem apontando, né, os dados estão ali para serem interpretados por nós. E aí a gente interpreta e faz as inferências, as conclusões. Do ponto de vista dos números, então a gente bota ponto de vista nos números, também é algo que deve ser evitado. E aqui, bem na nossa área de agricultura, né, do ponto de vista dos solos, então também a gente comete esses enganos às vezes. E eu vou evitar cacofonias. Cacofonias são sons desagradáveis que às vezes saem durante a leitura. Aqui deu um erro aqui nessa foto aqui, mas isso aqui significa uma vez passada, tá? Uma vez passada, eu evitar escrever algumas coisas que dá essa cacofonia, uma vez passada. O genital, então eu vou também evitar algumas informações que dão essa cacofonia. Uma porcada. João ficou com Mariana em sua casa. Olha só como ficou ambígua essa frase. Eu preciso deixar bem claro, né, onde que João ficou. Foi na casa da Mariana ou foi na casa do João? Então eu não posso cometer esse tipo de erro na linguagem científica. São 39 F em todos os estados do Brasil. Então fica confuso novamente. Na propaganda lá de um salão de beleza, isso foi um salão de beleza lá em Minas Gerais, tá? Não lembro se foi em Minas Gerais ou se foi no Rio Grande do Sul, a gente não me recordo bem. Mas na propaganda do salão de beleza é muito comum acontecer essa situação de ambiguidade. Quando eu vejo essa placa de propaganda do salão, normalmente eu troco de calçada, vou para outra calçada, porque na ambiguidade a gente, né, não sabe o que confiar. Então é muito comum encontrar esse tipo de frase, ó, corto o cabelo e pinto. Então, nessa situação é melhor trocar de calçada, procurar uma outra. E eu preciso ajudar o leitor, pessoal. Ajudar o leitor significa o exemplo desse garçom aqui, onde ela está experimentando aquilo que vai servir, né? Eu tenho que passar o meu trabalho para os meus colegas lerem, né? Para outras pessoas lerem, para ver se está bom escrito, se está bem, se está bom, se foi bem escrito esse trabalho, tá? E eu vou já prever alguma possível dificuldade que esse leitor vai ter ao ler o meu trabalho científico. Então, eu preciso ter uma linguagem adequada, ser bem claro, explicativo, eliminar os pormenores desnecessários. Então, tem muita coisa que é detalhe, que é desnecessário, que é importante para mim, mas eu não preciso ficar colocando isso lá no trabalho, tá? Alguma coisinha que aconteceu lá no experimento, que não tem importância,
que não afeta os resultados. Preciso mostrar a conexão lógica também, né? Não posso ficar pulando de um assunto para outro e perder a lógica. Isso dificulta o leitor entender aonde você quer chegar. E transmitir um pensamento de uma forma bem completa, tá? Fechando raciocínios. Essa é a ideia da linguagem científica. E se manter dentro do tema, né? É super ruim quando você pega um artigo, você quer saber sobre um tema e a pessoa vai divagando, ela vai em outros temas, começa a encher linguiça ali, começa a não ser direta, a não ser clara naquele tema. Então, aqui um outro exemplo, para ficar bem claro. Tem um artigo que dizia, o KCl é um adubo que a gente utiliza na agricultura, é cloreto de potássio. O KCl proporcionou o melhor resultado de controle dos 7 materiais empregados. Tem jeito de melhorar essa escrita, essa linguagem, né? Como que eu botaria? Dos 7 materiais empregados, o KCl proporcionou o melhor controle. Ficou mais claro? Dá para entender melhor? Eu estou ajudando o leitor. Esse que é o meu objetivo ao escrever o artigo. Pegar um artigo que eu já escrevi e voltar nele, voltar reescrevendo, melhorando as frases, tornando elas mais claras, mais diretas. Então, aqui num pequeno trecho, ó, 33 quilos por hectare de nitrogênio. Melhor seria dizer 33 quilos de nitrogênio por hectare. Simplificou, né? Ficou mais fácil. Tá certo, pessoal? Então, essa é a apresentação, basicamente, de linguagem científica. Logicamente que a gente teria muito mais para falar, é um resumo bem sintético sobre linguagem científica. A gente tem vários livros que têm bastante informação em relação a isso.